Diz assim o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, mais uma vez te louvar e te agradecer pelo privilégio, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos aqui em Teu nome. Como é bom, Deus, quando nós nos reunimos, Deus, em nome do Senhor. O Senhor está presente, o Senhor já tem falado conosco, e o nosso pedido, Deus, é que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra, Pai. Que nós possamos, Deus, estar atentos, Deus, com os ouvidos abertos, Deus, com o coração aberto e atento, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, pelas nossas vidas, Deus, que estamos aqui cultuando ao Senhor, e por todos aqueles que também, Deus, nos assistem. Fala conosco, Deus, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Recentemente, eu comprei para os meus filhos um livro que chama A Jornada do Peregrino. Ele é uma ilustração, ele é uma adaptação para crianças daquele clássico, O Peregrino, de John Bunyan. Talvez a maioria de vocês conheçam. E me chamou muita atenção quando eu estava lendo com eles, que lá conta essa história desse jovem peregrino, que sai da cidade da destruição, que é o que ele coloca, após o encontro com um homem chamado Evangelista. Ele sai rumo à cidade celestial. Ele sai rumo à porta estreita, em posse de um livro que ele tem, que é a palavra de Deus. E ele começa a correr, sem olhar para trás. Ele vai correndo no sentido dessa porta estreita, para encontrar com o Senhor dele. Vendo ele correr, os seus vizinhos ficaram sem saber o que ele estava fazendo. Alguns começaram a falar para ele parar de correr, outros chamaram ele de louco, e um de seus vizinhos, chamado Inconstante, começou a correr atrás dele. E o parou e perguntou assim: onde você está indo? Por que você está correndo? E ele explicou para ele o que ele estava fazendo, aonde ele estava indo e pelo que ele estava correndo. Então aquele outro jovem chamado Inconstante falou assim: eu quero ir com você. Você está muito devagar, vá mais rápido. E saiu correndo mais rápido do que ele. Assim que eles saíram correndo, eles caíram num lamaçal, que o autor coloca como pântano do desânimo. E eles caíram nesse lamaçal, e esse jovem inconstante conseguiu sair, mas começou já a praguejar, ficou com raiva do peregrino e voltou para trás, desistindo do seu caminho. O peregrino não, ele saiu desse lamaçal e continuou com bom ânimo, firme, a sua corrida, num ritmo constante, no sentido da cidade celestial. E o livro conta que após alguns obstáculos, alguns trechos mais difíceis, algumas pessoas que estiveram junto com ele conseguiu chegar até o destino final. Ele chegou à porta estreita, ele chegou até a cidade celestial e ele teve seu nome mudado para cristão. Essa adaptação do livro de John Bunyan é uma ótima ilustração desse texto aqui de Hebreus capítulo 12, que é uma peregrinação de alguém rumo à cidade celestial. Aqui também no capítulo 12, o autor de Hebreus, ele fala dessa peregrinação, ele fala dessa jornada, ele fala dessa corrida, que aqueles ouvintes e nós também estamos inseridos. E ele nos fala, o autor de Hebreus, como eles deveriam proceder nessa jornada.
E hoje, de manhã, eu quero falar um pouco como nós devemos proceder nessa peregrinação rumo à cidade celestial. A parte A do versículo 1 do capítulo 12 que nós lemos, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E aqui, quando nós lemos, algumas perguntas são suscitadas. Por que o capítulo começa com portanto? Que portanto é uma conclusão. Quem seriam essas testemunhas? Como elas nos rodeiam? Como elas rodeiam esses ouvintes? Então, para a gente entender aqui o que o capítulo 12 está falando, esses versículos que nós lemos, nós temos que entender um pouco antes aquilo que o autor de Hebreus está falando. Portanto, como eu já disse, é uma conjunção conclusiva. Está concluindo algo que ele começou a falar anteriormente. Possivelmente em Hebreus 10, 19, quando ele começa a conclusão do livro com exortações práticas. E o livro de Hebreus em si, ele trabalha muito em forma de comparação entre a velha aliança e a nova aliança, entre o antigo sacerdócio e o novo sacerdócio, entre o sacrifício levítico e o novo sacrifício. Então, para a gente entender um pouco melhor o que quer falar aqui no versículo 12, no capítulo 12, para a gente entender um pouco melhor aquilo que o autor de Hebreus quer dizer, a gente precisa entender também um pouco aquilo que o livro de Levíticos, aquilo que a antiga aliança dizia. E o que ela dizia? Que Deus, por sua iniciativa própria e de uma maneira absolutamente imerecida, ele se aproximava do povo de Israel e lhe oferecia uma relação especial. Eles seriam o seu povo e ele seria o seu Deus. De uma maneira exclusiva, diferente das outras nações. O povo de Israel poderia falar que tinha um Deus e que eles eram um povo desse Deus. E eles teriam acesso especial a esse Deus. Mas para isso, eles teriam que ser obedientes. Esse acesso estava condicionado a observar a lei que Deus tinha lhes dado. Israel tinha acesso a Deus se observasse a lei. A partir do momento que eles desobedecessem, que eles quebrassem a lei, eles haviam pecado. E o pecado fazia essa transposição, o pecado fazia essa interrupção do acesso a Deus. Criava uma barreira. E nós sabemos pela palavra de Deus que o pecado de Israel sempre criou essa barreira entre Deus e eles, entre eles e Deus. E para quebrar essa barreira, o Senhor estabeleceu um sistema de sacrifícios, um sistema levítico, do sacerdócio levítico e de sacrifícios. A lei tinha sido dada, o homem ele pecava, surgiam barreiras, e se fazia necessário interromper essas barreiras, para restabelecer essas relações quebradas, para recuperar o acesso perdido e para abrir de novo o caminho a Deus. Então os homens eles precisavam de um sacerdote, que primeiro fazia expiação pelos pecados, pelo seu pecado e pelos pecados daqueles que ele representava. Mas nós sabemos que eles sempre pecavam, faziam sacrifício, restabelecia a comunhão, pecavam e ficavam nesse ciclo. Então os homens eles precisavam de um sacerdócio perfeito. Eles precisavam de um sacerdote perfeito. Eles precisavam de um sacrifício perfeito. Alguém que pudesse oferecer um sacrifício de uma vez por todas. Alguém que pudesse de uma vez por todas abrir esse caminho até Deus. E é isso que exatamente Jesus Cristo faz. E o autor de Hebreus, quando ele escreve esse livro, ele tem isso em mente, da antiga aliança e da nova aliança. Jesus, ele é o sacerdote perfeito. O sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito. De uma vez por todas, o caminho, a separação que havia entre o homem e Deus, ela foi quebrada. Jesus, quando foi oferecido como sacrifício, aquele véu foi rasgado. Não há mais separação entre nós e entre Deus. Porque Jesus, ele não pecou, ele nunca pecou. E o sacrifício que ele ofereceu, ele era e é tão perfeito que não precisa mais ser repetido. Diferentemente daqueles outros sacerdotes que, vez por outra, tinham que repetir aquele sacrifício.
O de Jesus não. Foi uma vez só, e ele abriu o caminho até Deus. Por isso, o autor de Hebreus diz que nós podemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos entrar com ousadia na presença do Senhor, porque esse véu foi rasgado. Porque há um novo caminho para a nova aliança, um caminho para a vida, porque nós temos um sacerdote vivo. O autor de Hebreus fala isso. Então, ao escrever sua carta, ele quer deixar isso muito claro. O que ele quer deixar claro? A posição de Jesus é superior à posição daqueles que foram no Antigo Testamento. Ele quer deixar claro a superioridade do sacerdócio de Jesus. É superior aos outros sacerdotes. E também, pensando no seu povo, ele quer deixar claro a superioridade dos benefícios, dos privilégios daqueles que confiam no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O autor de Hebreus, quando ele escreve, ele quer mostrar isso. Porque essa carta é uma carta para crentes, para pessoas que conhecem a Deus, para nós, Igreja do Senhor, que conhecemos a Deus, que sabemos disso, mas muitas vezes não obedecemos. O autor de Hebreus, ele escreveu pensando em pessoas que conheciam a Deus, mas aqui no contexto deles, por conta da possibilidade de uma perseguição um pouco mais intensa, eles estavam pensando em abandonar essa identificação a Jesus. O autor de Hebreus nos diz que nós que conhecemos a Deus, mas por conta da possibilidade da perseguição que nós temos hoje, pelo aquilo que a gente acredita, pelo modo como a gente vive, nós podemos ser tentados a abandonar essa identificação com Jesus. Mas o autor de Hebreus ele quer deixar claro para aqueles ouvintes, para eles olharem para aquelas pessoas do Antigo Testamento, quer deixar claro para eles olharem para o sacrifício de Jesus, que é essa posição superior, que é esse sacerdote superior. Por isso ele quer encorajar e exortar os seus ouvintes a reafirmarem a sua fidelidade nesse Deus. Ele quer encorajar e exortar aqueles a não seguirem o exemplo do povo de Israel quando estava no deserto e eles foram infiéis ao Senhor e desobedientes. Deus abriu o mar vermelho, Deus enviou água através da rocha, Deus enviou o maná, Deus enviou a nuvem, e mesmo assim eles murmuraram e não obedeceram a Deus. Eles se rebelaram contra o Senhor. Eles não entraram no descanso do Senhor. Eles ficaram aquém daquilo que o Senhor esperava deles. O autor de Hebreus, então, quer exortar esse pessoal, essa igreja, quer nos exortar a não cometer esses mesmos erros, a não olhar para esses exemplos. Mas, por outro lado, o autor de Hebreus, ele também argumenta de uma maneira muito positiva e que nós observamos aqui nesta manhã, a seguirem um exemplo de homens e mulheres que honraram ao Senhor, que foram fiéis ao Senhor e que estão no capítulo 11. É o que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. O autor de Hebreus, da mesma maneira como ele fala, não olhem para essas pessoas aqui de Israel que foram infiéis ao Senhor, ele dá um exemplo positivo. Olhem para homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor, não obstante as dificuldades. Mesmo tendo dificuldades, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo minoria, mesmo assim, eles foram fiéis ao Senhor. Eles não ficaram aquém do que o Senhor esperava deles. São aqueles que estão no capítulo 11. Abel, Abraão, Moisés, Raabe, Gideão. São vários. E eu quero olhar aqui somente para dois que me chamaram muito a atenção aqui no capítulo 11. Quando nós vemos falar de Moisés e Noé. Moisés, a Bíblia diz que nós sabemos a história. Ele vivia no palácio, filho da filha de Faraó. Ele tinha os privilégios, benesses, estava numa posição privilegiada. Ele estava ao lado do rei. Ele tinha as benesses ali do seu tempo. Ele tinha privilégios. Ele tinha prestígio. Mas ele trocou tudo isso por conta do Senhor. Nós, às vezes, não paramos para pensar naquilo que Moisés trocou. Nós lemos, mas não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber.
O que Moisés fez é insuportável para os nossos dias hoje. Trocar essa posição de autoridade. Ele era bem visto na sociedade que ele estava. Ele assentava à mesa do rei e deixou isso tudo para estar do lado de escravos. Ele abriu mão dessa posição para estar ao lado de escravos. De perseguidor para perseguido. Uma posição muito inferior socialmente. Mas ele fez isso pela fé. Não crendo naquilo que era visível, naquilo que era momentâneo, mas crendo num Deus invisível. Pela fé ele fez isso. Um outro exemplo que me chama muito a atenção é Abel. Abel não, Noé. Deus falou para Noé construir uma arca. Todos nós sabemos disso. Mas Noé ele demorou em torno de 100 anos para construir essa arca. Naquele período que Deus falou que enviaria o dilúvio, não havia chuva sobre a face da terra. Vocês conseguem imaginar aquilo que os vizinhos, os amigos, os conhecidos pensaram ou falaram de Noé, enquanto ele construía uma arca gigantesca por 100 anos? Por 100 anos. Eu fiquei pensando nisso. Porque hoje nós queremos, muitas vezes, a validação daquilo que Deus nos fala através do que as pessoas nos falam. Hoje, muitas vezes, nós somos carentes em obedecer aquilo que Deus nos fala, aquilo que está em sua palavra, se for confirmado pela maioria e que nos vai fazer bem socialmente. Hoje, muitas vezes, nós buscamos engajamento e, às vezes, até contrários à palavra de Deus, mas se estivermos bem com todos. Noé ficou 100 anos construindo uma arca, com certeza ouvindo coisas sobre si, mas ele, apesar disso tudo, ele creu num Deus invisível. E ainda sobre Noé, a Bíblia fala que depois que Noé, sua família, os animais entraram na arca, ainda demorou 7 dias para chover. Eu fiquei pensando, depois disso tudo, esse tempo todo, ele entrou na arca e ainda 7 dias sem chuva. O que deve ter passado na cabeça dele? O que aqueles que estavam ali vendo aquela arca construída devem ter pensado dele? Mas Noé creu no Senhor. Noé creu no Senhor. Mesmo sendo minoria. E Deus fala que ele obedeceu, ele creu pela fé, foi imputado como justo, e nós sabemos disso, porque Noé é um desses heróis da fé. E agora nós chegamos aqui no capítulo 12, quando ele fala que nós somos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são essas pessoas. São esses heróis da fé, são esses exemplos que ele usa aqui. E ele os coloca como testemunhas num duplo sentido. Um autor que eu estava lendo, um comentarista, ele diz: porque eles deram testemunho de sua fé em Cristo, e agora eles são testemunhas do nosso cumprimento, como se estivessem nos assistindo em nossa corrida. E por isso que eles nos rodeiam. A linguagem aqui dos esportes, ela é muito clara aqui para o contexto que eles viviam. E a ideia é essa mesmo. Os atletas, eles competiam num estádio, a gente pensar nas Olimpíadas. Aquele atleta ali está competindo ali e tem toda aquela arquibancada, naquela arena, estádio cheio. Os espectadores estão ali assistindo. E é desse mundo dos esportes que o autor tira essa imagem. Ele pega emprestado isso, a imagem dos espectadores, a imagem, a roupa, a condição dos competidores, a própria competição. O autor ele olha para cima, ele olha para a arquibancada e vê uma multidão de espectadores. Por isso que ele chama essa grande nuvem de testemunhas. Eles, aqui do capítulo 11, essas testemunhas, esses heróis da fé, essas pessoas que nós falamos, eles tiveram a sua oportunidade de servir ao Senhor em sua geração.
Noé, Moisés, Abel, Abraão, Raabe, Gideão, todos. Desde que a Bíblia foi escrita até hoje, nós temos irmãos e irmãs que pela fé viveram fiéis ao Senhor e tiveram a oportunidade de servir ao Senhor. E aqui o que o texto nos diz é que eles completaram a sua carreira, eles guardaram a fé. Numa linguagem nossa, eles tiraram o time de campo. Eles saíram aqui do campo, da pista, e foram ali para a arquibancada. E agora somos nós que estamos nesse campo. Somos nós que estamos na pista. Somos nós que estamos nessa corrida. Se eles serviram ao Senhor, alguns, como nós vimos, aqueles de Israel, ficaram aquém. Esses serviram ao Senhor sendo fiéis. Agora é a nossa oportunidade de servir ao Senhor. Agora é a nossa corrida. Nós estamos nessa jornada. Como eu falei de peregrino, nessa corrida, nessa caminhada, nessa peregrinação. Somos nós, nesta manhã que estamos aí. E da mesma forma que eles cumpriram bem a sua carreira, o Senhor também espera que nós cumpramos bem a nossa carreira. O Senhor espera que nós venhamos cumprir bem essa carreira que Ele nos propôs. E da mesma forma que eles criam no Cristo que viria, essa fé em Jesus que viria, nós cremos no Cristo que já veio. Nós cremos na mesma pessoa, que é Jesus Cristo. E percebam que o autor está dizendo, o estádio está cheio, há uma nuvem de testemunhas, a arquibancada está cheia. Essas testemunhas viveram e morreram sendo fiéis ao Senhor. E a vida de fé deles, como nós vimos aqui, como nós lemos, ela deve nos encorajar a viver da mesma maneira. A vida de fé deles deve nos encorajar a viver assim. E aqui o autor, ele trabalha, ele mostra como nós devemos peregrinar rumo ao destino. E aqui nesses versos ele usa 3 verbos para nos mostrar isso, que é desembaraçar, correr e olhar. Desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, correndo a carreira que nos foi proposta e olhando firmemente para o Senhor Jesus. Assim nós conseguiremos correr essa carreira. Desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Quando nós vamos disputar uma corrida, e aqui na igreja eu sei que tem vários atletas, nós nos preocupamos em vestir a roupa certa. A não ser que nós estejamos fugindo, nós não vamos correr de calça jeans nem com mochila nas costas. A gente vai colocar uma bermuda, a gente vai colocar uma camiseta leve, a gente procura um tênis apropriado, um tênis leve, a gente luta para entrar em forma, para perder os quilos que a gente ganhou nas férias, a gente busca um fortalecimento dos músculos, enfim, nós nos preparamos quando nós vamos correr. Tudo que é demais a gente tira, todo excesso a gente tira, para não atrapalhar na nossa corrida de que a gente participa. Mas às vezes alguns podem se perguntar, eu não sou atleta, nunca fui, nem quero ser. Mas eu peguei um outro exemplo também, agora nas férias, eu lendo um livro de um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Hoje ele tem por volta de 80 anos e construiu um patrimônio bilionário. Mas ele fala que até por volta de 20 anos ele morava num cortiço com a mãe dele. E no livro dele, ele fala que ele tirou tudo que era supérfluo, tudo que era excesso, tudo aquilo que atrapalharia ele conquistar aquilo que ele tinha planejado para ele. É o que ele planejou para ele. Nós, quando pensamos na nossa carreira, na nossa profissão, nós buscamos também tirar tudo aquilo para chegar onde a gente quer chegar, que nos atrapalha. Todo o excesso, todo o peso extra, toda a bagagem extra, tudo que é supérfluo. Então, em todas as áreas das nossas vidas, nós fazemos isso. E aqui o autor nos fala que na vida cristã é da mesma maneira. Nós cantamos aqui pela manhã, nós oramos, Deus é um Deus soberano. Mas aqui essa corrida, quem deve fazer somos nós. Eu e vocês. Então não é somente o atleta que tira esses pesos. Para nós corrermos essa
corrida cristã, essa peregrinação cristã, a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos nesta manhã é: o que tem nos atrapalhado? O que tem nos atrapalhado? O que não é essencial que eu tenho carregado comigo? O que não é essencial que nós temos carregado conosco? O autor aqui é muito interessante porque ele faz a distinção entre peso e pecado. E é preciso nós fazermos essa distinção. Porque todo pecado é um peso. Mas nem todo peso é um pecado. Nem todo peso é um pecado. E muitas vezes nós lutamos para nos desembaraçarmos do pecado, o que é muito bom, glória a Deus por isso, mas são os pesos que nos amarram. Pecado é pecado, isso é claro. E ele usa isso daqui num sentido amplo da palavra. É essa transgressão moral à lei de Deus. Mesmo que isso seja insuportável para os dias de hoje, a Bíblia é clara, a Bíblia não mudou, e a Bíblia fala: o que é certo, o que é errado. Pecado é pecado. Isso continua. A Bíblia nos dá exemplos e mais exemplos de pecado, do pessoal que pecou contra o Senhor ali, sendo infiel. O Senhor Jesus nos dá exemplo, o apóstolo Paulo nos dá exemplo. Todos eles atrapalham a nossa corrida. Todos eles atrapalham a nossa corrida. Tanto os pecados grosseiros, quanto os pecados sutis, quanto os pecados do nosso coração. Mas eu gostaria de dar uma ênfase maior aqui sobre o peso. Porque, como eu disse, glória a Deus quando nós corremos e tentamos nos desvencilhar dos pecados. Glória a Deus por isso. Já é uma grande bênção. Mas muitas vezes alguns pesos, algumas bagagens extras têm nos atrapalhado de correr a corrida que o Senhor tem para nós. E quais pesos são esses? Como eu disse, peso nem sempre é pecado. Ele pode se tornar, mas a princípio não. Peso pode ser até mesmo uma coisa boa. Peso é esse excesso que nós vamos acumulando ao longo da nossa jornada. São as preocupações da nossa vida. Eu não quero falar isso numa perspectiva legalista, mas até mesmo o Ricardo ele falou sobre isso no domingo pela manhã. Hoje nós não temos tempo para servir ao Senhor. Nós não temos tempo para participar de um pequeno grupo, para participar de um culto de sábado, para participar de uma reunião de oração, para participar de uma escola dominical. Isso não é só isso, mas isso é um indicativo. Talvez estamos pesados demais para servir ao Senhor. O adolescente, ele é muito novo. O jovem está muito preocupado acumulando. Um pouco mais velho está ocupado desfrutando daquilo que acumulou. E um pouco mais velho ainda está cansado para servir ao Senhor. São pesos que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. Às vezes nós colocamos o coração tanto nos bens que temos. Isso pode se tornar um peso. Ou às vezes a gente coloca tanto naquilo que a gente não tem, no extrato que está vazio, e amargura o coração. Isso pode ser um peso. Nós, crentes no Senhor, às vezes trazemos tanta amargura contra o irmão, que tem nos atrapalhado a correr aquilo que o Senhor tem. A culpa daquilo que já passou. Nós não podemos mudar o passado, mas ficamos tão pesados por coisas que aconteceram, que isso nos impede de olhar para frente e seguir a caminhada do Senhor. Então o Senhor nos diz para livrarmos de todo esse peso, de tudo isso que tem nos atrapalhado. Seja os excessos. Todo o excesso, ele pode ser um peso. E nós estamos no começo de um ano. E sempre no começo de um ano a gente faz as ponderações do que passou e do que virá. E eu gostaria que nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, nós pudéssemos pensar nisso. Que esses pesos que nos deixaram pesados em 2023, nós possamos abandoná-los, para que nós venhamos correr leve a carreira que o Senhor tem nos proposto. Que nós possamos deixar para trás tudo isso que passou, para que nós venhamos correr olhando para o Senhor Jesus, não nos preocupando com isso.
leves, livres de tudo isso. O primeiro passo, então, para nós corrermos bem, é deixarmos de lado todo esse peso e todo esse pecado. É nos livrar. Livremos-nos, desembaracemos-nos. É nos desembaraçar. É tirar esse sobrepeso, é tirar essa sobrecarga. E o segundo passo? O segundo passo é corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Não adianta somente a gente tirar o peso e sentar e ficar tranquilo. Pensando na corrida, não adianta a gente comprar o melhor tênis possível, um tênis que quase corre sozinho, se eu não me esforçar e treinar. Não adianta. O tênis ele não vai correr sozinho. Nós precisamos nos esforçar. Qual o propósito, então, de tirar o peso e o pecado? Correr com perseverança a carreira que nos foi proposta, para nós chegarmos até a linha final. Nenhum de nós que aqui estamos chegamos ainda até a linha final. Alguns estão mais no início, no meio ou no final, mas nenhum de nós cruzamos essa linha. Então, nenhum de nós podemos parar de correr. Estamos numa maratona, não é uma corrida de 100 metros. E a palavra aqui, quando ele fala, corramos com perseverança, é uma persistência firme, não é uma paciência que senta e espera. É uma determinação de seguir em frente. William Barclay diz que é a firme persistência que não retrocede até obter o triunfo. Eu me lembro, há dois anos, na conferência missionária, o pastor Fernando Brandão, ele disse assim, que nós crentes, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Nós avançamos até a linha de chegada. Nós estamos nessa corrida e não podemos retroceder. Mas muitas vezes, apesar de saber disso, nós não fazemos isso, porque isso requer esforço. E nós não estamos, muitas vezes, dispostos a nos esforçar. Mas nenhum atleta espera ganhar uma corrida sem esforço. Eu lembro uma vez, eu participei de uma dessas corridas de 5 quilômetros, aqui da Prefeitura de Anápolis, e já teve vezes que eu participei treinando e outras não. E essa eu não estava treinando. E eu lembro que na saída, na largada, um amigo largou e correu. Eu falei assim, eu vou com ele. E saí acelerado. Mas deu uns 2 quilômetros, começamos uma subida, eu não aguentei. Coloquei a língua para fora, não consegui mais e comecei a andar. Eu fracassei. Mas eu não estava treinando. E muitas vezes acontece isso com a gente. Nós, como eu disse, começamos o novo ano, fazemos as resoluções do novo ano, e às vezes começamos acelerados demais, mas sem treinarmos. Não vai dar certo. A gente vai parar. Se a gente chegar, vai ser quase que carregado. Vai ser quase que levado nas costas pelo outro. O Senhor não espera isso de nós, Ele espera que corramos com perseverança. O Senhor espera isso. E talvez possa surgir uma pergunta também. Eu nunca fui disciplinado. Como que eu vou conseguir isso? Isso não é para mim. Mas é possível. É possível. Porque aqui, tirando esse exemplo que eu dei, ao contrário da corrida de 5 quilômetros, que eu escolho ou não participar, essa corrida foi o Senhor quem nos propôs. O texto diz, a carreira que nos está proposta. Foi o próprio Deus quem propôs a nossa carreira. E o próprio Deus propôs uma carreira para cada um de nós. Uma carreira para cada um de nós. Cada um de nós temos as nossas corridas. Cada um de nós temos as nossas batalhas para travarmos. Cada um de nós temos a jornada da nossa peregrinação. Cada um em seu tempo. Moisés teve a dele, como eu disse. Noé teve a dele. Hoje, eu e vocês, nós temos as nossas corridas propostas pelo Senhor. Cada um de nós. E não adianta eu querer correr a corrida de outro. Não adianta. Eu tenho que correr a minha corrida, que foi proposta pelo Senhor. Cada um de nós temos que correr as nossas corridas, que foram propostas pelo Senhor.
Muitas vezes, nós nos perdemos em querer correr a corrida do outro. Muitas vezes, nós tropeçamos nos nossos próprios pés, porque estamos olhando para o outro e não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos propõe. Como então correr essa corrida com perseverança? É o terceiro verbo que ele usa aqui, é o terceiro imperativo. Se, somente se, nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós somente conseguiremos correr essa corrida se nós olharmos para o Senhor Jesus. Nós somente conseguiremos chegar ao destino final bem, se e somente se nós olharmos firmemente para o Senhor Jesus. E quando ele fala olhar firmemente, porque muitas vezes nós olhamos nas dificuldades, mas não olhamos quando estamos bem. Nós olhamos nas subidas difíceis, mas não olhamos nas descidas que são mais fáceis. O autor, Tiago, escrevendo sua carta, ele fala daquilo que Deus fala para aquele que tem ânimo dobre, para aquele que é inconstante, para aquele que não olha firmemente para o Senhor Jesus. E o autor nos exorta e nos encoraja a olhar firmemente ao Senhor Jesus, porque Ele nos encoraja a seguir a corrida, porque Ele mesmo correu essa corrida. E Jesus, Ele é ao mesmo tempo a meta que nós buscamos alcançar, a meta da nossa viagem, quanto o companheiro da nossa jornada. Jesus é ao mesmo tempo aquele com quem nós queremos e vamos encontrar, mas como aquele que nos acompanha no caminho. Então, sim, é possível nós corrermos com perseverança essa carreira que nos foi proposta, porque ela nos foi proposta pelo próprio Deus, e nós temos o Senhor Jesus, que além de ter corrido, está correndo junto conosco. É possível, sim, nós corrermos isso. Então, como competidores empenhados nessa corrida, nós não temos tempo para olharmos para a corrida do outro. Nós não temos tempo e nem podemos nos apegar nos pesos e nos pecados que nos puxam e nos atrapalham a correr essa corrida. Nós não podemos e não temos tempo, e devemos olhar para esses exemplos. Por isso, no verso 3, depois de olhar para essa grande nuvem de testemunhas, depois de olhar para esses exemplos, o autor fala para considerar atentamente o Senhor Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores. Considerai atentamente a vida de Jesus e considerem o que ele teve que enfrentar. E quando ele usa aqui esse considerar, é no sentido de tirar a soma. Olhem e observem, tirem a soma, façam uma avaliação cuidadosa dos sofrimentos que o Senhor Jesus suportou, daquilo que ele sofreu, mas ele chegou àquilo que estava proposto. Então, para quem nós estamos olhando? Para nós mesmos? Muitas vezes olhamos para as nossas dificuldades, muitas vezes olhamos e perdemos tanto tempo olhando para aquilo com que fizeram conosco. Podem ter feito coisas ruins, podem ter nos machucado, mas essas feridas vão se tornando pesos que nos impedem de olhar para o Senhor, vão se tornando pesos que nos impedem de correr essa carreira que nos está proposta. Para quem nós estamos olhando? Como nós estamos correndo? São perguntas que nós nos fazemos, que o texto nos faz e que deve reverberar em nossas mentes, os nossos corações. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus. Nós devemos olhar firmemente para o Senhor Jesus. Cada um de nós precisa correr individualmente essa corrida que o Senhor nos propõe. Cada um de nós precisa correr individualmente a carreira que nos foi proposta, com os obstáculos, com os temores, com as dificuldades, na sua própria pista, com as suas próprias capacidades, com seus talentos, no seu ritmo, lembrando que não é uma corrida de 100 metros, mas cada um de nós temos a nossa corrida.
E para correr essa corrida que Deus nos deu, que é uma corrida longa, nós devemos nos livrar de tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Nós devemos livrar de tudo isso que tem nos atrapalhado. Nós precisamos correr leves. Nós precisamos correr leves. Mas às vezes, durante essa jornada, durante a nossa peregrinação, durante a nossa corrida, há uma tendência, alguns mais, outros menos, de desanimar. Há essa tendência. Quando nós olhamos para a corrida do outro e vemos onde ele está, quando nós olhamos para as nossas dificuldades, quando nós olhamos para a nossa incapacidade, quando nós olhamos para os desafios, isso pode gerar um cansaço, isso pode gerar um desencorajamento. Algumas vezes nós nos sentimos como o profeta Elias, que pensava que não havia mais ninguém com ele, achando que ele era o único remanescente e era difícil demais servir a Deus. Como consequência disso, o desencorajamento ele pode nos abater. Nós podemos desanimar no meio da jornada, mas o texto nos ensina que mesmo nessa corrida individual de cada um, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Primeiro ele fala: considere a incontável multidão de homens e mulheres que serviram ao Senhor e foram fiéis ao Senhor em seu tempo. Pessoas como nós, em seu tempo, serviram ao Senhor sendo fiéis. Mesmo nas dificuldades, mesmo sendo minoria, mesmo em posições que nós não gostaríamos de estar, eles foram fiéis. E o escritor ele fala como essa grande nuvem de testemunhas. Incontáveis homens e mulheres que serviram ao Senhor em seu tempo. A seguir ele fala: olhe para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e aperfeiçoador da nossa fé. Se olharmos para o Senhor Jesus, nós seremos renovados. Muitas vezes nós cansamos, nos afadigamos, pensamos em desistir, porque não estamos olhando firmemente para o Senhor Jesus. E o autor diz: olhem firmemente para o Senhor Jesus. Com isso vocês serão renovados. Por isso vocês terão essa fé. Por isso vocês terão essa coragem de conseguir permanecendo, sendo fiéis, sendo fortalecidos no Senhor. Por isso nós devemos olhar fixamente no Senhor Jesus, para não nos desanimarmos. E por último, nós consideramos essa grande nuvem de testemunhas, nós olhamos firmemente para o Senhor Jesus, mas também somos parte do corpo de Cristo. Nós participamos e pertencemos à igreja do Senhor. Nós temos inúmeros e incontáveis irmãos que estão conosco nesta jornada, que estão perseverando nesse caminho. Pensando mais uma vez nas corridas. Quando nós corremos sozinhos. Como eu disse, eu estava olhando para aquele amigo, fui no ritmo dele e não no meu, e não consegui. Mas quando cada um de nós treinamos e corremos as nossas corridas, nós nos alegramos uns com os outros ao sabermos que chegamos até a reta final. Nós estamos nesta jornada e cada um de nós precisamos nos alegrar uns com os outros, fortalecendo uns aos outros, correndo assim. Como eu disse no começo, peregrino estava ali naquela jornada e teve um amigo que correu, caiu e abandonou. Mas ao longo da sua caminhada, o livro diz que ele teve um outro amigo que chamava Fiel. Ele teve outros irmãos que estavam também rumo à cidade celestial. Nós estamos nessa jornada. Nenhum de nós chegamos ainda até a reta final. E nós precisamos correr com perseverança essa carreira que nos foi proposta. Concluindo, nós estamos no início de mais um ano. Nos afadigamos tanto no ano que se passou, corremos tanto, muitas vezes não a nossa corrida, muitas vezes pesados, com pesos supérfluos e extras.
E começamos mais um ano com a possibilidade de servir ao Senhor. Começamos mais um ano com a possibilidade de correr melhor a carreira que o Senhor nos propôs. E pensando nesta corrida, nesta jornada, o Senhor nos dá essa oportunidade de olhar para Ele, de olhar para homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor, para correr essa carreira que nos foi proposta. Sabendo que o Senhor Jesus não é somente a nossa meta, mas está correndo juntamente conosco. Amém?